Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Susana Roca, em nome do Instituto Humanitas Unicinos e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, abro este evento que faz parte do ciclo de estudos Sindemia Global, Obesidade, Desnutrição e o Novo Regime Climático. O repensar das cadeias agroalimentares globais. Nós estamos celebrando na universidade os 50 anos do curso de graduação em nutrição e os 10 anos do mestrado profissional em nutrição. Por isso, esta parceria do IHU com esses cursos nesse contexto de comemoração. Nós temos hoje uma conferência sobre possibilidades para reverter o quadro da insegurança alimentar no Brasil, uma temática que, na medida que tem se aumentado as desigualdades e a situação, bom, tantas situações do Brasil e também do mundo difíceis, então, nos preocupa não só dentro da área da nutrição, né? Por isso, nós estamos especialmente hoje, quisemos convidar o mestre Daniel Silva Baladã, que é do Centro de Excelência contra a Fome, do WFP, no Brasil, que é o Programa Alimentar, ou Programa Mundial de Alimentos. Esse evento está sendo transmitido através do YouTube, alguns alunos da Unicinos estão nas suas salas de aula também assistindo, e outras pessoas, a maioria que estão online, podem assistir via Facebook do Instituto ou também via Facebook do CEPAT. Isso permite que cada uma das pessoas que está com o seu dispositivo possa, ao longo de todo o evento, fazer os seus comentários, perguntas e colocações. Ao longo do todo o evento, então, vocês podem ir fazendo essas perguntas, sabendo que, após a conferência do senhor Daniel Silva Baladã, nós vamos ter, então, o espaço de perguntas. Quem está assistindo e quer certificado, não esqueça de preencher o formulário. Vou passar a palavra à professora doutora Vanessa Baques, que é professora e coordenadora do curso de nutrição e que ela é doutora em saúde coletiva, que vai fazer a sua saudação em nome da Unicinos. Boa noite. Agradeço a presença de todos, em especial ao professor Daniel. Muito obrigada pelo teu aceite. Estamos todos muito ansiosos por esse momento em poder te ouvir nesse ciclo de palestras que foi organizado pelo curso de graduação em nutrição, junto com o mestrado em nutrição e alimentos, em comemoração aos 50 anos do curso de graduação e os 10 anos do mestrado. Nós já viemos com temáticas muito importantes da discussão da sindemia, e hoje, então, com a presença do professor Daniel, para a gente poder falar quais são as possibilidades, né, para a gente enfrentar esse cenário de insegurança alimentar que a gente tem vivido no Brasil. Então, Daniel, desde já, muito obrigada pela tua presença e que tenhamos um ótimo encontro hoje à noite. Então, mais uma vez, agradecemos que o Daniel Baladã esteja conosco, e eu queria dizer alguns aspectos do currículo que são interessantes para esta nossa reflexão. Ele é economista, formado pela Unicinos, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Ele é especialista em orçamento público pela Fundação Getúlio Vargas e seu mestrado é em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Desde agosto de 2011, ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. O Centro de Excelência do PMA é um precursor na cooperação Sul-Sul para o compartilhamento de boas políticas públicas. É um projeto conjunto
do PMA das Nações Unidas com o governo do Brasil para permitir o desenvolvimento de capacidades dos governos nacionais nas áreas de alimentação escolar, nutrição e segurança alimentar. De 2003 a 2011, ele foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia do Ministério da Educação, responsável, dentre outros programas, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro. Baladã atuou também na criação e organização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Ele é auditor de finanças e controle do Tesouro Nacional, onde exerceu funções desde 1995 a 2002. Antes disso, ele trabalhou no setor privado por mais de 10 anos. Também foi membro do Conselho do Global Child Nutrition Foundation de 2006 a 2020, fundação norte-americana sem fins lucrativos. Membro da agenda de conselheiros globais do Fórum Econômico Mundial, desempenha um papel fundamental no apoio à cooperação Sul-Sul do Programa Mundial de Alimentos para trazer apoio a governos nacionais, incluindo diversos países da África, da Ásia e da América Latina. Então, professor Daniel, sinta-se bem acolhido aqui em casa, alguns na casa presencial da Unicinos, mas a maioria de nós na nossa casa virtual. Então, passo a palavra, sinta-se à vontade para falar. Obrigada. Muito obrigado, muito boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer muito grande retornar à Unicinos, né, a universidade na qual eu fiz a minha primeira graduação em Economia, no século passado, há muitos e muitos anos atrás. Então, é um prazer muito grande falar com o pessoal da Unicinos e participar desse roteiro do Instituto Humanitas Unicinos. Queria cumprimentar também a professora Vanessa, a professora Suzana, que faz um trabalho muito dedicado e muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, muito difícil, né? Sobre a questão do quadro de insegurança alimentar e nutricional que existe no Brasil e como que a gente faz para reverter esse quadro, como que a gente faz para mudar esse quadro. Eu acho que é importante que a gente entenda, primeiro, né, que a fome ela é fruto da extrema pobreza. As pessoas que não têm recursos, que estão abaixo da linha da pobreza, fatalmente sentirão fome se não tiverem alguém que os dê algum prato de comida ou que os dê alguma cesta básica, alguma condição para se manter. Então, ela é fruto da extrema pobreza. A extrema pobreza, por si, ela é fruto do quê? Das desigualdades sociais. Por que existe extrema pobreza? Porque também existe extrema riqueza, né? Então, existe um fosso muito grande que separa esses dois lados. Então, existem desigualdades sociais no Brasil e no mundo. E as desigualdades sociais são frutos do quê? Da concentração de renda que hoje está crescente, não somente no Brasil, mas também no mundo. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai debater um pouco sobre as causas desse problema, mas antes eu queria falar sobre o Programa Mundial de Alimentos, que é a agência da ONU que eu represento aqui no Brasil. O Programa Mundial de Alimentos, WFP, a sigla em inglês, World Food Program, ou PMA, Programa Mundial de Alimentos, é a maior agência das Nações Unidas. Eu tenho certeza que muitos de vocês não têm a mínima ideia de que essa agência existia, mas ela é simplesmente a maior agência das Nações Unidas, maior do que todas aquelas que vocês conhecem, como Unesco, Unicef, aquelas mais comuns que todo mundo conhece aqui no Brasil, a própria FAO, mas o Programa Mundial de Alimentos é a maior agência humanitária das Nações Unidas, que está presente em inúmeros países ao redor do planeta.
e que o seu trabalho é fazer com que alimentos cheguem às populações vulneráveis ao redor do planeta. Então, o PMA é aquela agência que, quando você vê um conflito, quando você vê um desastre natural, um terremoto, ela tem que chegar em questão de horas àquele país, àquela região, àquela cidade, fazendo com que as pessoas sejam assistidas. Então, nós somos muito ágeis e temos uma estrutura muito ágil. O PMA não gasta muito dinheiro com propaganda, porque todos os recursos são utilizados exatamente para manter essas pessoas vivas. Então, nós, hoje, por exemplo, na Ucrânia, a única agência que está lá atendendo e ajudando as pessoas durante a guerra, estão permitidos dentro da Ucrânia, o PMA. Na Coreia do Norte, somos talvez a única agência. No Afeganistão, todas as agências foram expulsas, o PMA atua no Afeganistão, em todos os países que têm vulnerabilidades, que têm pessoas necessitadas. O PMA, hoje, no mundo, atende todos os dias, com alimentos, mais de 150 milhões de pessoas ao redor do planeta. Em todas as regiões onde tem conflitos, onde tem pessoas necessitadas, o PMA está atendendo. Infelizmente, não é ainda o suficiente, porque nós temos muito mais pessoas necessitadas da atuação do PMA. O meu trabalho específico, ele não é de salvar vidas, mas de mudar vidas, né? O lema do PMA é salvar vidas e mudar vidas. Existe aquele grupo que está presente para tentar salvar e levar alimentos às pessoas em vulnerabilidade, senão elas morrem de fome. E o meu papel é fazer com que esses locais onde essas pessoas vivem criem políticas públicas e sustentabilidade para que essas pessoas nunca mais vivam o que elas estão vivendo atualmente, ou seja, estruturem-se para que elas não dependam no futuro de doação de alimentos de um organismo internacional. Então, o meu papel é estruturar e ajudar a desenvolver políticas públicas em países em desenvolvimento. Bom, dito isso, a gente vai falar, como o tema é possibilidades para reverter o quadro de insegurança alimentar no Brasil, vamos começar falando sobre o Brasil, né? Eu acho muito importante, eu gosto muito de uma frase, né, que diz: o povo que não sabe de onde veio jamais terá capacidade de definir para onde ir. Então, é importante que a gente conheça um pouco sobre esse país maravilhoso chamado Brasil, que nós vivemos e que nós nos orgulhamos muito de sermos brasileiros. O que é o Brasil? Bom, é importante que a gente entenda, primeiro, nós somos o maior país da América Latina, né? Mas, por outro lado, nós fomos o último país da América Latina a ter uma universidade. Eu estive há 2 semanas atrás na República Dominicana. Lá, a primeira universidade foi em 1540, fundada. Universidade, não estou falando de faculdades ou de colégios, estou falando de universidade. Em 1540, o Brasil só veio ter uma universidade no ano de 1912, ou seja, já no século XX, a Universidade do Amazonas, que é caracterizada como uma das primeiras universidades brasileiras. Então, vocês vejam que o Brasil, depois da sua, entre aspas, né, descoberta, né, pelos portugueses, ele levou mais de 400 anos para criar uma universidade, ou seja, não havia qualquer interesse que o povo brasileiro se educasse ou nós criássemos cientistas ou pessoas, né, que se desenvolvessem o país. Então, vocês vejam que o Brasil demorou, né, 400 anos, né, depois de que todos os países da América Latina já tinham universidades, para o Brasil ter a sua primeira universidade. O Brasil, de todos os países da América Latina, foi o último país a acabar com a escravidão. Tivemos mais de 380 anos de escravidão. O Brasil foi o país que trouxe mais pessoas escravizadas da África, né? E foi o último país a terminar, a acabar, foi praticamente forçado a acabar com a escravidão.
E, ao final da escravidão, ao invés de nós procedermos a darmos condições para aquelas pessoas escravizadas que conseguissem tocar sua vida, nós fizemos ao contrário. Nós remuneramos os senhores de escravos. Eles ainda receberam, né, recursos e dinheiro pelo fato de não terem mais escravos, né? Eles foram remunerados por isso, enquanto que os escravos não tiveram direito nem de levar a própria roupa do corpo. Isso no ano de 1888, não faz muito tempo, faz pouco mais de 100 anos, né? Então, vocês imaginem como desenvolver e como ter um desenvolvimento num país que sofreu, né, uma violência brutal, como é o caso brasileiro. E até hoje nós ainda não discutimos abertamente, né, sobre isso. Nós temos que discutir as nossas chagas, as nossas sombras, né, e é exatamente por isso que nós consideramos normal vivermos num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um país que tem terras agriculturáveis, é um país que está sempre, né, entre os 10 maiores economias do mundo, ou seja, não é um país pobre, e, ao mesmo tempo, a gente acha natural e normal termos um contingente de mais de 30 milhões de pessoas que agora não têm absolutamente nada para comer. Só se alimentarão se alguém ajudar, dando uma quentinha, alguma igreja, alguma organização não governamental, né? Senão, eles não terão o que comer para si e para sua família. Então, é muito importante a gente balizar isso para a gente entender o país que nós vivemos, né? E eu acho que durante muito tempo a gente escondeu e não quis discutir essas chagas. E eu acredito o seguinte, todos os países do mundo têm sombras, todos os países do mundo têm problemas e têm discussões acerca do seu passado. Todos, absolutamente todos. A diferença é que os outros países que hoje estão mais desenvolvidos, eles fizeram um debate interno sobre as causas dos seus problemas e eles admitiram que eles tinham problemas. O Brasil, na realidade, nunca houve uma discussão entre os brasileiros, né, sobre os problemas, sobre quem somos, de onde viemos, o que nós queremos para esse país. Então, é importante que nunca é tarde, sempre, né, é o momento da gente fazer essa reflexão e tentar discutir as causas. Por que esse país é sempre o país do futuro e nunca é o país do presente? O que acontece com o Brasil? Um outro problema que eu acho que é importante que nós coloquemos é que o Brasil é uma democracia incipiente. Nós temos muito poucos anos dentro da história brasileira de real democracia. Se vocês analisarem todo o período, nós tivemos todo um período de império, né? Tivemos a República já no final do século XVIII, que foi, na realidade, uma espécie de ruptura, um golpe militar. Depois tivemos ali um período no qual só podiam votar pessoas ricas, né? Mulheres não tinham direito a voto, os negros nem pensar, né? Então, você imagina, isso não é uma democracia. Nós tivemos as repúblicas café com leite, depois Getúlio Vargas, o golpe também, mais não sei quantos anos, aí chegamos no final da Segunda Guerra Mundial, pequenos lampejos de democracia, até o golpe de 64, mais 20 e tantos anos de ditadura, até nós retornarmos, né, com uma eleição indireta, no qual José Sarney, que era o vice do Tancredo, que morreu, né, ficou e ainda conseguiu dar um jeitinho para ficar mais tempo do que deveria. Então, nossa primeira, praticamente, eleição direta já foi nos anos 80. Então, veja, não foi ontem, né? Foi quando eu estava praticamente me formando na Unicinos, foi quando nós tivemos a eleição do Collor de Mello no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, vocês vejam como a nossa democracia é incipiente. E é por isso, né, que a cada momento de dificuldade que existe no Brasil, as pessoas e os brasileiros e a classe política, né, flertam
com governos mais autoritários, com necessidade de golpes, né, quererem virar a mesa. E mesmo durante esse período democrático, nós tivemos 2 impeachments. Ou seja, são poucos os presidentes que iniciaram e terminaram o seu mandato, né, iniciaram com votação da população e terminaram o seu mandato. Então, vocês vejam se isso não é digno, né, de um país incipiente, de um país que está engatinhando na sua democracia. Esse é o caso brasileiro. Por que eu falo tudo isso? Porque nós temos que entender por que a situação de fome ela é grande nesse país. Então, vocês vejam, os avanços sociais brasileiros, começar a falar sobre pessoas abaixo da linha da pobreza, isso só começou a partir exatamente da Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã, né, que foi promulgada, teve uma constituinte. Vocês lembram, vocês são muito jovens, mas já ouviram falar de Ulisses Guimarães, né, de todos aqueles líderes que participaram da Constituição. E a Constituição brasileira foi a 7ª Constituição brasileira, promulgada no ano de 1988. Então, ali é que começou-se a colocar a importância de cuidar das políticas sociais, de cuidar dos mais pobres, de tentar fazer com que o país diminuísse as suas desigualdades sociais. E mesmo assim, muita gente foi contra essa questão de falar de mais pobres. Até hoje tem gente que acha que a Constituição é ruim. Então, vocês vejam que o pensamento estrutural brasileiro, ele ainda é um pensamento daqueles tempos que eu falei, escravocrata, de pessoas trabalhando para o bem dos outros. Hoje, todo o sistema brasileiro ainda está, o seu arcabouço, né, formatado nessa lacuna que nós nunca discutimos a fundo. Então, nós começamos a falar, não, o brasileiro é muito cordial, o brasileiro é maravilhoso, aqui no Brasil todo mundo recebe todo mundo bem. E a gente sabe que não é isso. O brasileiro de cordial não tem nada. O brasileiro ele tem problemas com racismo. Nunca foi discutido o racismo estrutural brasileiro a fundo, né? Essas questões todas nunca foram discutidas. Eu acho que está agora é um grande momento para a gente começar a discutir a fundo os problemas brasileiros. Por que a gente trata negros como cidadãos de segunda classe? Isso está dentro das estruturas sociais, não sou eu que estou inventando ou falando, está dentro das estruturas sociais. Pessoas que vêm de fora, que eu recebo todo o tempo, elas comentam isso, né? E não é só a questão dos pretos, mas também a questão de nós ainda considerarmos as próprias mulheres. O brasileiro não paga salário idêntico. As mulheres ganham entre 60% e 70% do salário do homem fazendo a mesma coisa, né? Então, nós temos ainda uma cultura de considerar isso normal. Isso não é normal. Isso são assuntos que devem ser discutidos para que nós saiamos definitivamente dessa situação e que o Brasil realmente seja considerado no futuro um país desenvolvido. Então, com a Constituição de 1988, o Brasil começa a falar do combate à fome nos anos 90. Talvez algumas pessoas, eu acho que a maioria de vocês não tinha nascido nessa época, mas teve um sociólogo chamado Betinho, né? O Betinho ele começou a fazer uma cruzada nacional sobre a questão da fome, né? Quem tem fome tem pressa, o Brasil tem muita gente passando fome, e o Brasil sempre foi um país muito desigual, com uma quantidade enorme de pessoas passando fome. Eu participei de um documentário, né, de um cientista social, há algum tempo atrás, falando sobre a história da fome no Brasil. E o Brasil é um país, talvez vocês não saibam disso, mas nós tivemos campos de concentração no Brasil, e esses campos de concentração eram jogadas pessoas para morrerem de fome. Eram pessoas pobres e miseráveis, principalmente no Nordeste do Brasil.
Então, as pessoas, naquela época, isso no início do século XX, né, eles achavam que poderiam combater a fome matando os famintos e famélicos. Então, criou-se gerações e gerações de pessoas fruto, né, da fome. Eu vivi alguns anos, tive a oportunidade de viver no Nordeste brasileiro e eu vi lá o que era pessoas deformadas, né, que eram deformadas por conta da que a mãe era subnutrida. A mãe não tinha alimento, então o filho nasceu de uma mãe subnutrida e não conseguiu ter a formação do feto correto por conta da falta de nutrientes e nasciam totalmente deformados. São coisas que antigamente eram muito normais de se ver em vários locais, né? Principalmente no Agreste Sertão nordestino. E a partir dali, o Betinho começa uma cruzada e o Brasil começa, né, a discutir essa questão e se indignar com essa situação. A população começa a debater e dizer por que nós precisamos ter um contingente enorme de pessoas passando fome nesse país. Por que isso é considerado normal? Não, não é normal. A gente tem que se indignar com isso para tentar mudar a situação. Se a gente considera normal, a gente nunca vai mudar uma situação que para nós está normal. Então, nesse momento, começou-se uma cruzada, começou-se a se discutir, e foi ali, né, a partir dos anos ainda, né, 90, 90 e poucos, que se começou, inclusive houve a criação do CONSEA, que era o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi um grande avanço que o Brasil criou, né, porque é um conselho plural que colocava desde as indústrias de alimentos, como também pequenos agricultores familiares, membros, né, de sociedades ribeirinhas, de quilombolas, de indígenas, né, todos aqueles grupos que estão ao redor do Brasil e conceias em todas as partes do Brasil. E juntaram essas pessoas para discutir as causas dos nossos problemas e, principalmente, quais seriam as soluções para esses problemas. E foi dali do CONSEA que surgiu a história da estratégia Fome Zero, que depois vocês conheceram, né? Ao longo do ano 2000, com a eleição do ex-presidente Lula. Não foi o PT ou o Lula que criou a estratégia Fome Zero, foram as pessoas que foram ouvidas, foi essas pessoas que estavam dentro deste arcabouço chamado CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que deram as diretrizes para a criação dessa estratégia, que foi extremamente importante e foi uma das primeiras iniciativas que o Brasil teve de combate à extrema miséria e de combate à extrema pobreza e, logicamente, de combate à fome. Essa iniciativa, ela deu, porque a estratégia, o nome, né, fictício, o nome propaganda Fome Zero, ele acabou sendo, inclusive, copiado por vários países do mundo, inclusive pelas Nações Unidas, né? Hoje nós temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que é Zero Hunger, Fome Zero, né? Então, na realidade, essa iniciativa ela fez com que vários países vissem que era possível, quando você tem vontade política, de criar políticas sociais, um arcabouço de políticas sociais, desenvolvendo várias iniciativas e várias ações públicas visando o desenvolvimento humano e tirar pessoas debaixo da linha da miséria. Tudo o que foi feito nada mais foi do que fazer com que aquele contingente enorme da população que estava à margem da sociedade, marginalizados, ou seja, fora da sociedade, voltassem para o seio da sociedade. Então, isso gerou, principalmente no Brasil, nos anos do início desse século,
um interesse muito forte por essas políticas, porque os resultados, qualquer cientista, qualquer pessoa que estude, verá que os resultados foram extremamente benéficos, inclusive para o país. Por quê? Porque quando você investe em políticas públicas, você está em direção à cidadania, fazendo com que pessoas saiam da extrema pobreza, essas pessoas viram, né, classe média baixa ou classe média, e é o grande contingente nacional que paga impostos. Então, o que acontece? Você cresce a arrecadação do país. E crescendo a arrecadação, você pode desenvolver e aplicar mais recursos, inclusive em políticas sociais. Então, na realidade, é um círculo virtuoso que o Brasil teve ao longo de vários anos. Essas políticas deram muito certo. Né? O Brasil conseguiu sair do famoso mapa da fome da ONU no ano de 2014. O que é o mapa da fome da ONU? A ONU criou, a partir do ano 2000, nós tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 10 objetivos. Entre eles estava o objetivo de diminuir a fome, o número de pessoas passando fome no planeta, né, até o ano de 2015. Os ODMs eram de 2000 até o ano de 2015. Né? Então, na realidade, a ONU criou esse mapa da fome para desenhar, para que as pessoas entendessem ao redor do planeta onde que existiam países com maior ou menor grau de insegurança alimentar e nutricional. Então, aqueles países que tinham maior grau de insegurança, eles ficavam mais escuros no mapa. E aqueles países que tinham menor grau, eles ficavam mais claros. Então, a gente dizia, ele saiu do mapa da fome. O Brasil, quando começou o mapa, o Brasil aparecia bem, né, com o seu mapa mais escuro, com um grau grande de pessoas, um grau alto de pessoas passando fome, com insegurança alimentar e nutricional. E o Brasil, em alguns anos, foram poucos anos, desde que começou, foi em 10, 14 anos, o Brasil conseguiu sair desse mapa, porque um contingente enorme de pessoas saiu da condição de fome, da condição de extrema pobreza. Foi isso que o país fez. Eles apenas tirou pessoas da extrema pobreza e essas pessoas viraram classe média baixa. Ou seja, as pessoas tiveram pelo menos condições de comprar comida para si e para sua família. Nada mais do que foi isso que aconteceu. Infelizmente, o país não soube reconhecer, as pessoas não souberam entender esse esforço que o país fez para sair dessa situação. E a partir do ano de 2016, né, 14 saiu do mapa da fome, a partir de 2016, os indicadores, todos, né, de extrema pobreza e de fome, voltaram a subir no país. Por que aconteceu isso? É fácil, basta nós entendermos e verificarmos o que aconteceu com o Brasil a partir do ano de 2016. Todos os problemas econômicos e também os problemas políticos que ocasionaram, né, o impeachment da presidente, um vice-presidente que mudou completamente as prioridades do governo, com a eleição de um outro governo depois do ano de 2019, até os dias atuais, que nós estamos aqui conversando com a volta, né, hoje com quase 120 milhões de pessoas no Brasil que têm algum grau de insegurança alimentar e nutricional. Isso é mais da metade da população do país. Né? Mais da metade da população do país tem algum grau de insegurança alimentar e nutricional. Então, isso não é natural, isso não é normal, isso é político, né? Como dizia o Josué de Castro. O Brasil fez decisões políticas, e o fruto dessas decisões políticas é a situação que se encontra o país atualmente. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que, para mudar esse quadro, agora entrando na questão de como reverter o quadro de insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Primeiro, a gente vai ter que mudar a nossa maneira de convivência social. Por que isso? Porque nós, brasileiros, nós ainda temos para mim, é um erro crasso,
em acharmos que quem está abaixo da linha da pobreza, aquela pessoa que está em situação de rua, aquela pessoa que está passando fome, porque a culpa é dela. Porque ela não trabalhou o suficiente, porque ela é vagabundo, porque é um viciado em drogas, porque sei lá o quê. Então, nós ainda temos essa mania extremamente errada de julgarmos o próximo. O que nós deveríamos ter feito e fazer era entender o porquê que essas famílias entraram nessa situação. Eu faço muito isso porque faz parte do meu trabalho, entender e tentar reverter quadros. Para reverter quadros, nós temos que entender por que aquela situação chegou naquele ponto. Então, para isso, eu já conversei inúmeras vezes, é um trabalho que eu faço e é um exercício que eu gosto de fazer quando eu viajo, em conversar com as pessoas nessa situação, em conversar principalmente com pessoas em situação de rua. Eu já conheci pessoas em situação de rua que têm 2, 3 universidades, que falam várias línguas. São pessoas inteligentíssimas, mas que passaram por dramas familiares, por situações, né, na economia, que se fôssemos Parece que nós estamos com um problema na transmissão do professor. Vamos aguardar, então, que ele possa voltar. Enquanto isso, nós já temos várias pessoas que estão saudando, além de avisando que é o professor que caiu. Quando o professor caiu, eu caí também. Então, agora já estamos aguardando que o professor possa entrar. Lembrem, por favor, de registrar presença para poder obter certificado, e nós temos aqui muitas pessoas que de diferentes lugares vão saudando. Se alguém quiser já colocar a sua pergunta, podem ir fazendo a pergunta. Aguardamos que o professor, então, possa vir. Lembramos que estamos neste evento registrando no YouTube, pode ser depois assistido mais tarde, assim como os eventos anteriores. Vamos ver se o professor consegue voltar. Enquanto isso, se a professora Vanessa quiser fazer alguma pontuação, pode entrar, professora Vanessa. Oi, gente. Na torcida para que o professor consiga voltar, porque acho que ele tem muito a nos dizer agora, que ele vinha pontuando aquilo que a gente pode fazer, né, para reverter esse quadro. Suzana, a gente pode ir conversando. Eu fui anotando aqui algumas coisas, né, que eu acho que é importante a gente fazer o destaque. E a primeira coisa que eu acho interessante é que o professor começa a sua fala, né, nosso encontro para falar de possibilidades de mudança do cenário de insegurança alimentar, e ele começa falando do tempo que nós temos de universidade no Brasil, né? E como assim a gente não ia falar do que fazer para que as pessoas acessem o alimento, e ele vem falando de universidade no Brasil, né? Então, a complexidade da temática, a insegurança alimentar, ela está presente. Eu acho que é um desejo de todos para que a gente tenha uma resposta imediata para resolver isso, né? Aquilo que a gente fala, quem tem fome tem pressa, mas ouvindo o professor, e obviamente as vivências e as leituras mostram a complexidade de se resolver isso.
não é com a doação de alimentos que a gente resolve isso, né? E a necessidade da existência de programas mais profundos e duradouros, porque nós já revertemos esse quadro de insegurança alimentar do Brasil, como ele falava, né? Nós já saímos do mapa da fome, nós já tivemos um número muito menor de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, a gente sabe como fazer isso, né? Nós temos a receita no Brasil, mas a gente pensar o porquê que isso não resiste, ou porquê que isso é tão sensível, vamos dizer assim, né, a ponto de mudanças estruturais ou mudanças políticas fazerem tanta diferença para esse cenário, né? Muitas vezes se fala que a pandemia foi um importante fator para a gente estar nesse quadro. Acho que sim, tem relação, mas já antes da pandemia a gente vinha só aumentando, né, os dados da insegurança alimentar e cada vez pior. Acho que tem... Suzana, posso continuar? Quer fazer algum comentário? Vou continuar aqui, então. Eu acho que tem uma questão importante, que é quando ele fala, né, da questão do programa Fome Zero, que foi um programa que a gente teve por muitos anos no Brasil, né, e que é um programa que está relacionado com essa nossa saída do mapa da fome. É importante a gente pensar que, para além de uma mudança de nome do programa, né, ele deixa por muito assim de existir. Então, nós tínhamos o programa de aquisição de alimentos, que foi um programa muito importante, tanto para valorizar a agricultura familiar, quanto para aumentar o acesso das pessoas a alimentos de qualidade, que eu acho que aqui veio um ponto, né, nós, enquanto nutricionistas, nos preocupamos sim com o acesso, mas também com a qualidade dos alimentos que são acessados pelas pessoas, né? E o programa de aquisição de alimentos, ele tornava possível as pessoas acessarem alimentos de qualidade produzidos pela agricultura familiar, e é um programa que é extinto, né, nos últimos anos. A gente, o professor trouxe a importância do Conselho Nacional de Segurança Alimentar para que o programa Fome Zero existisse, e o Conselho foi extinto também, né, nacionalmente. Muitos estados e municípios permanecem com os seus conselhos de segurança alimentar e nutricional, porém no nacional ele foi extinto num dos primeiros atos do novo presidente, então, né, na época. A gente tinha o programa Bolsa Família, que hoje se chama Programa Auxílio Brasil, que teve muitas alterações, né, nos últimos anos, em termos de quem tem acesso ao programa, como funcionam as condicionalidades, né, dos beneficiários, e também o valor repassado. Então, acho que tem vários pontos, né, que a gente precisa destacar como importantes para esse quadro que a gente está vivendo agora. Professor, que bom. Você voltou. Então, assim como caiu, né, o número e tantas coisas que caíram nesse tempo e não estão bom, também o professor caiu, mas o bom é a esperança de que ele levantou. Então, vai continuar aprofundando. Professor, obrigado, ficamos contentes que esteja aqui. Tranquilo. Aqui em Brasília está caindo uma tempestade, caiu a luz. Aí sem energia não tem Wi-Fi, não tem internet, desculpem. Agora voltou, a gente conseguiu, inclusive mudei de local para não ficar com barulho da chuva. Mas a gente estava falando, então, exatamente, as políticas consolidadas brasileiras que deram certo, elas foram consolidadas e foram feitas de baixo para cima.
tudo e qualquer coisa na vida, vocês já viram que... Como é que uma árvore nasce? Quando ela tem uma raiz forte, né? Ela enraiza, né? Uma planta, qualquer comida que você faça é de baixo para cima, né? E nasce. Inclusive um prédio. Como é que você cria um prédio de 20, 30 andares? Tendo uma base, né? Uma fundação forte. Então, toda política pública é a mesma coisa. Se ela não for absorvida pelas pessoas, se as pessoas não estiverem sustentando essa política pública, a política pública não funciona. Então, as grandes políticas públicas brasileiras que funcionaram, que deram certo, foram criação exatamente da sociedade civil organizada, das universidades, da base de sustentação de um país, que são cérebros, né? As pessoas que pensam, que trabalham, e aquelas pessoas sabem das dificuldades, sabem dos problemas. E assim foi com todas as políticas públicas brasileiras. Eu posso citar várias, né? Uma que eu trabalhei, que ajudei a criar, que foi a Lei da Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro, que é um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do Brasil, e ele é um que vem da base. As pessoas sabiam das necessidades, é um programa descentralizado que leva a alimentos a mais de 160 mil escolas públicas do país, e que muitas vezes é a principal alimentação que o aluno tem. E, principalmente, o Brasil é um dos poucos países que pede que nutricionistas sejam responsáveis técnicas pelo menu, pelo cardápio. E o Brasil, ele proíbe, né, níveis altos de gordura, níveis altos de sódio, né, para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Então, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, que atende mais de 45 milhões de estudantes das creches até o final do ensino médio, ele é tido como um dos maiores e melhores, já recebeu vários prêmios internacionais. Outro programa que eu posso falar é o SUS, Sistema Único de Saúde, né? E o SUS, se não fosse o SUS, né, nós tivemos quase 700 mil mortes na pandemia. Se não fosse o SUS, nós teríamos passado de 2, 3 milhões de pessoas mortas. Então, o SUS, o Brasil tem um sistema de saúde, né, que é tido como um dos melhores sistemas do mundo, apesar da gente reclamar todo santo dia, porque a gente espera 2 horas numa fila, alguém chegou lá, não foi atendido, o hospital não tem médico, não sei o quê, mas tenta ficar doente nos Estados Unidos, por exemplo. O que vai acontecer contigo se não tiver um plano de saúde, né? Já aconteceu comigo, né? E 2 horas numa enfermaria foram $1.500 pagos, né? Então, você veja que não é fácil, as coisas são complexas, e aquilo que o Brasil conseguiu conquistar de política pública tem que ser defendido com unhas e dentes pela população. O problema é fazer com que a população se apodere dessas políticas públicas e entenda que as políticas públicas não são de um partido, não são de um governo, são da cidadania, da população brasileira. O dia que nós entendermos isso, a gente vai conseguir mudar de patamar. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa forma de ver o próximo, a nossa forma de enxergar, principalmente, o país. Nós temos, um sonho que eu tenho é ver as pessoas discutindo políticas públicas, discutindo orçamento público, discutindo as causas da fome, né, numa mesa de um bar, assim como a gente discute futebol, assim como a gente discute Big Brother ou outras futilidades. A gente sabe o nome de todos os participantes do Big Brother, a gente sabe o nome de todos os jogadores de futebol, se foi pênalti, se não foi pênalti, se teve VAR, se não teve VAR, mas a gente não sabe como funciona o orçamento público brasileiro. Ou seja, você não tem a mínima ideia para onde que vai o imposto que você paga. Eu tenho certeza que a grande maioria não tem a mínima ideia, né? Que paga imposto cada vez que compra uma coxinha na esquina, que toma, né, um refrigerante, que anda de ônibus, tudo aquilo reverte imposto, né, para o município, para o estado e para a federação. E, ao mesmo tempo, nós não participamos da discussão, né, de para onde que vão esses dinheiros, quais são as prioridades da população, o que a população quer como prioridade para o seu futuro. Então, isso é muito importante, que o brasileiro passe a discutir mais, passe a pensar mais o futuro do Brasil. O que a gente quer? A gente discute tanta coisa que não precisaria estar discutindo, pauta de costumes, coisas que não têm a mínima importância, né? Qual é que é a sexualidade do próximo? O que isso interessa para as pessoas?
né? O que interessa para as pessoas ficar discutindo alguns temas que não têm mínima necessidade? E a gente gasta muito tempo com isso e não discute as prioridades da educação, da ciência, da saúde, né? Então, isso é que é o importante para o país, começar a discutir o que nós queremos para esse Brasilzão que a gente tanto ama, né? O que nós queremos, como é que a gente quer ver esse país no ano de 2030. Então, e isso só se transforma, né? Só para eu tentar mostrar para você, só se transforma quando nós começarmos a pautar esses temas. Por quê? O que é a pauta? A pauta do dia a dia. Você entra hoje numa mídia social, você entra num Twitter, tem lá várias pautas, aquilo que o povo está discutindo naquele dia, né? Então, nós temos que pautar políticas públicas, nós temos que pautar o combate à fome, o combate às desigualdades, nós temos que pautar o preço dos alimentos, nós temos que entender por que os alimentos no Brasil são tão caros, né? O Brasil não tem, eu trabalho em vários países do mundo, trabalho em países que, infelizmente, eles não têm produção de alimentos. Então, as pessoas passam fome porque não têm alimentos, né? Não tem comida. Então, realmente, ali passa todo mundo fome, eles têm uma dificuldade, eles têm que importar, vir organismos para trazer alimento, porque eles não têm produção. O Brasil não tem nada disso, o Brasil produz, é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? Proteína animal, é um dos maiores. Então, nós temos alimentos, se você for no supermercado, nós temos alimentos lá dentro do supermercado, só que as pessoas não têm poder aquisitivo para comprar esses alimentos. O Brasil foi, olha, eu viajo muitos países, já viajei muitos países, já tive países muito pobres, e só no Brasil eu vi carne embalada com detetor, aquele detetor que só tem em coisas né, que são caras, né? Então, o detetor, aí os supermercados colocam aquele detetor com alarme numa embalagem de carne. Por que isso? Porque tem gente que está roubando carne, né, dentro do supermercado. E o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Então, como é que a gente, dentro do país que é o maior, que mais produz, produz carne e alimenta vários países do mundo, para o brasileiro tem que botar o detetor de alarme, né? Como se fosse um computador, como se fosse, né, que nos outros países tem só para bens caríssimos, né, e no Brasil tem para carne. É algo assim que é surreal ver uma coisa dessa, e é muito feio, é muito triste ver uma situação dessa num país tão rico e tão importante como é o caso brasileiro, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que mudar a nossa maneira de convivência social, a gente tem que parar de julgar o próximo e tentar se colocar um pouquinho mais no lugar do outro. A pessoa que está passando fome, ela é uma vítima, ela não é a culpada da situação. E muitas vezes, já conversei com várias mães, e as mães, às vezes, elas têm um sentimento de culpa enorme, porque estão com uma criança no colo e não tem alimento para aquela criança. Então, você vê a dor da mãe, e ainda de se dizer, ela se sente culpada por não conseguir alimentar aquela criança. E ela não é culpada de nada, ela é uma vítima da sociedade, ela é uma vítima de um sistema que está enferrujado, que não está funcionando bem. Se nós tivéssemos um Estado atuante funcionando bem, nós não teríamos ninguém passando fome, nós não teríamos ninguém em situação de rua, vivendo nas ruas das grandes cidades brasileiras, né? Então, aqueles países que cuidam de políticas sociais, eles sabem que é muito melhor você investir na prevenção da extrema pobreza do que você arcar com os custos provenientes da extrema pobreza. Eu sou economista e qualquer economista sério que faz esse cálculo demonstra que é melhor você ter um orçamento público com políticas sociais atuantes, você fazer políticas de transferência de renda, sai mais barato para o cidadão brasileiro do que você ter que arcar com os custos oriundos da fome e da extrema pobreza, porque aí você tem que pegar e gastar dinheiro com mais polícia, com mais penitenciária, com cuidados nas ruas, diminuindo dinheiro que você poderia receber com turismo, porque as pessoas não vêm fazer turismo em locais onde tem um monte de gente passando fome na rua, onde tem violência,
né? Então, esses custos são muito maiores se você fizesse um investimento necessário para preveni-los. Então, é importante que a gente entenda isso. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai resolver o problema. Então, é importante, né, para que a gente finalize dizendo o seguinte: os avanços tecnológicos, o mundo hoje, no ano de 2022, conseguiu tudo. Ontem estava fazendo uma reunião com pessoas na China e na Índia, ao mesmo tempo falando com toda a tecnologia funcionando. Nós temos, né, os celulares na palma da mão fazendo tudo que a gente possa imaginar, nanotecnologia, a gente já está criando foguetes para ir para Marte, a gente vai brincar lá de turismo, né, na Lua, gastando milhões de dólares para ir passar algumas horas lá em cima, né? Nós criamos uma vacina em menos de um ano, nunca tinha acontecido isso no mundo, criamos uma vacina e ela funciona, por isso que nós estamos aqui conversando, não, né, diminuiu drasticamente o número de pessoas que morreram, e nós conseguimos tudo isso, por quê? Porque teve vontade política para fazer isso. E por que nós não conseguimos acabar com a fome, nem no planeta, nem no Brasil? Porque não existe vontade política para isso. Então, o que nós temos que fazer? É fazer com que essa vontade surja. E ela só vai surgir quando nós pautarmos esse assunto, quando nós discutirmos mais esse assunto, quando nós nos indignarmos com essa situação. Para não dizer que eu não falei de flores, para não dizer que exatamente aqui neste evento que era para falar, né, com medidas que para reverter o quadro de insegurança alimentar e nutricional, para que você diga, o Daniel veio, falou, mas não deu as medidas. Eu vou aqui enumerar algumas medidas que eu acho que são fundamentais para a gente conseguir reverter esse quadro de insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Eu acredito que a gente tem que ter um planejamento de ações sistêmicas. O que significa isso? Ações que estejam coordenadas, né? E que uma converse com a outra. Então, elas têm que ser intersetoriais, não é de um único ministério, mas de intersetoriais de vários ministérios. Então, tem que ter pelo menos 4 pilares, né? 4 bases para que a gente consiga, em pouco tempo, voltar a ter um país sem fome, um país sem pessoas na extrema pobreza. Primeiro, a gente tem que fazer programas de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. É óbvio, a fome não pode esperar, as pessoas que estão agora nessa situação. Então, mas para isso a gente tem que fazer um mapeamento sério e concreto de onde que estão essas pessoas. O atual auxílio emergencial, ele paga auxílio para muita gente que não precisa, e tem muita gente que precisa que não tem acesso ao auxílio. Né? Por quê? Porque ele não foi feito de uma maneira organizada e coordenada, não foi mapeado de onde que estão as pessoas que realmente necessitam de ajuda do Estado. Nós temos que continuar com programas de transferência de renda, seja uma renda básica ou volta de Bolsa Família, mas com condicionalidades. As condicionalidades são o coração de programas de transferência de renda, porque a condicionalidade que faz com que a família continue se preocupando em sair daquela situação, seja mantendo a criança na escola, seja mantendo as crianças com a carteira de vacinação atualizada, seja mantendo mulheres grávidas consultando periodicamente os médicos, tudo isso são condicionalidades. Nós temos que ter aumentos reais do salário mínimo, né? Ao contrário do que o atual ministro quer, só apenas com aumentos reais a gente consegue fazer com que a desigualdade social no Brasil diminua. Foi assim que diminuiu drasticamente naquela época, com aumentos reais do salário mínimo. Nós temos que ter microcrédito para pequenos negócios, tá, gente? Um monte de gente que já tem mais de 50 anos, perdeu o emprego, aquele trabalho que ele fazia, ninguém precisa mais. Ele pode botar um pequeno negócio, ele pode botar um pequeno negócio, para isso ele precisa de dinheiro, R$2.000, R$3.000, ele não consegue em bancos, porque os bancos pedem garantias, e ele não tem garantias, então precisa ter uma política pública para prestar apoio a essas pessoas. A gente fala tanto em empreendedorismo, só que a gente não fala como que as pessoas têm o capital inicial para fazer o seu empreendedorismo. Então nós temos que também ter ensino profissionalizante para novas profissões, qualificação profissional. Hoje, se você for no Senai, Senac, os cursos profissionalizantes são aqueles do século passado, quando eu ainda era jovem, né? E não existem mais aquelas profissões, hoje mudou, e as profissões novas requerem novas qualificações, e a gente está atrasado nisso.
O segundo pilar é o apoio aos pequenos e médios agricultores familiares. Eles são a base de sustentação do nosso país. Tem que ter crédito agrícola, tem que ter reorganização e fortalecimento de programas de aquisição de alimentos, a volta da compra pública para a formação de estoques. O Brasil acabou com os estoques de alimentos, por isso que quando há uma quebra de safra, os preços saltam, porque não existe mais estoque no Brasil. Programa de cisterna, que são tão baratos para fazer com que a captação de água da chuva para aqueles locais onde tem secas, né? Então, eles captam a água da chuva e depois utilizam na hora da seca, né? Fortalecer a compra da agricultura familiar para o programa de alimentação escolar, fortalecimento da Emater, que são assistência rural, né? Extensão rural para os pequenos agricultores, aprimorar o sistema de melhoria tecnológica, pegar a tecnologia que hoje existe dentro do agronegócio e levar também para os pequenos e médios produtores rurais, regularização fundiária. O Brasil é um país totalmente desigual na questão de terras. O terceiro pilar seria a volta de investimento forte, óbvio, em educação e saúde públicas. O Brasil está desinvestindo em educação e saúde pública há muitos e muitos anos. Tem que voltar a colocar recursos para isso, né? E principalmente na educação básica, que é a que mais desfavorecida. E, logicamente, o último pilar é uma reforma tributária mais justa e equânime, porque hoje quem paga imposto no Brasil, todo mundo sabe disso, é a classe média. E os pobres, os ricos, não pagam imposto. Eles são os que mais reclamam, mas são os que menos pagam. Quando eu falo rico, não é aquela pessoa que tem um apartamento e um carrinho zero. Eu estou falando dos bilionários, aquelas 10, 15, 20 famílias bilionárias que existem no Brasil, né? E que têm mais de 50%, 60% da riqueza nacional. Essas pessoas praticamente não pagam, de acordo com a sua riqueza, né, os impostos necessários. E muitas das vezes eles têm possibilidade de sonegação. O assalariado não sonega, porque o imposto já é, né, retido na fonte, ou o imposto sobre consumo. Cada vez que você consome, já paga imposto. Então, não tem nem possibilidade de sonegar. E o coitado do motoqueiro, né, que tem uma motinha para fazer a correria, levar o iFood para as pessoas, ele paga IPVA. O dono do jet ski não paga, o dono da lancha não paga, o dono do iate não paga, o dono do helicóptero não paga, o dono do jatinho não paga. Isso é justo? Isso é correto? Eu não concordo, eu não acho que seja. E salário no Brasil paga imposto, enquanto que lucros e dividendos de qualquer, né, acionista não paga. Então, eu acho que tudo isso tem que ser debatido. Isso não é papo de socialista ou de comunista. Isso é papo hoje discutido dentro do FMI. Existe órgão mais conservador que o FMI, Banco Mundial, né? O próprio Fórum Econômico Mundial que eu participo, discute-se muito isso. A gente tem que trabalhar as desigualdades sociais. E, para isso, a gente tem que ter uma reforma tributária mais equânime, com que mais os que ganham mais paguem mais. Então, isso é muito básico no Brasil. Para finalizar, que eu acho que a gente já passou do tempo, o tempo que eu fiquei fora e o tempo a gente já passou, eu queria... esses dias eu estava assistindo uma atriz brasileira, estava fazendo um discurso, né, num evento, e ela relembrou uma coisa muito interessante. A bandeira brasileira, ela é uma bandeira muito bonita, né, e que tem os princípios do positivismo, né, e ela foi, principalmente os dizeres, né, ordem e progresso, foram baseados no Augusto Conte, né, numa frase, né, do Augusto Conte, que a frase era o seguinte, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Infelizmente, alguém tirou o amor da bandeira brasileira, deixou só a ordem e o progresso. Eu acho que para a gente acabar com as desigualdades, diminuir as desigualdades e acabar com a fome no Brasil, urgentemente a gente precisa retornar o amor à nossa bandeira pátria e começarmos a entender que se nós não cuidarmos uns dos outros, a situação vai ficar cada dia pior. Eu agradeço o convite, estou aberto às perguntas. Professor, muitíssimo obrigada. Tema muito desafiador, né? Precisamos abordar estas questões e ver como trabalhamos. A professora Vanessa vai fazer o primeiro eco, a primeira ressonância, e depois já vamos ir lendo as perguntas que estão aparecendo no nosso chat. Obrigada.
Daniel, eu ia falando algumas coisas enquanto você estava fora e falava das mudanças que a gente teve, né, o CONSEA, que foi importante, né, que tu trouxeste logo no início, e a extinção do CONSEA Nacional, né, alguns anos atrás. E aí um dos pontos que você traz, que eu acho que é importante, assim, né, a mudança da convivência social e também a indignação, o quanto isso é necessário. E eu fico pensando o quanto que a gente ainda usa muito pouco esses espaços de controle social, né? Talvez justamente por não estarmos indignados o suficiente para que estejamos nesses espaços e buscando fortalecer os espaços de controle social para que a gente busque provocar, pelo menos, né, para que essas ações sejam feitas, porque todos os pontos trazidos, assim, das ações sistêmicas, o apoio à agricultura familiar, educação e saúde, são ações políticas, mas eu entendo que a indignação popular e esses espaços possíveis por vivermos numa democracia precisam ser melhores utilizados por nós, né? Então, os espaços de controle social como algo muito importante. E fiquei pensando também na tua fala, comparando com outros países, nós temos a possibilidade de viver com soberania alimentar, né? Nós não precisaríamos depender de outros. Nós temos produção suficiente, temos terra suficiente, temos capacidade técnica suficiente, tecnologia, temos tudo. E ainda não conseguimos viver em soberania alimentar, e o quanto isso também afeta, né, esses nossos dados e também nos coloca em insegurança alimentar, né? Então, fico feliz com a tua fala e espero que a indignação nos mobilize, né, e que a gente ocupe os espaços que estão aí para que a gente ocupe e consiga defender mais todas essas mudanças necessárias, né? Professor Daniel, quer fazer alguma reflexão? Sim, eu acho que é muito importante, algo que eu não falei, que é muito importante, a questão dos profissionais de nutrição. Ao redor do mundo, eu tenho viajado e visto cada vez maior a importância desses profissionais para o desenvolvimento, principalmente de políticas públicas. Lembrar que o profissional de nutrição, na minha opinião, eu acho que vocês, talvez com a professora Vanessa concorde comigo, não é um profissional de estética, ele é um profissional de saúde, né? A saúde vem em primeiro lugar. E tem muita gente que leva a profissão como se fosse estética. E hoje eu acredito que na saúde pública ela só vai conseguir termos países combatendo os problemas relacionados com as doenças, né? Relacionadas à má alimentação, se nós tivermos profissionais bem preparados e trabalhando com as políticas públicas dentro desses países. Infelizmente, vários países que eu visito, eles não tinham nem faculdades de nutrição, né? Quem faz as comidas, quem faz os cardápios eram as mães, né, de alunos ou pessoas, né, que não têm a qualificação necessária para entender como desenvolver, né, nutricionalmente, como tirar o melhor dos nutrientes, o melhor dos alimentos produzidos naquela região, porque os alimentos são cultura, ninguém quer que a cultura alimentar e a soberania alimentar de um país, né, acabe. A gente quer que cada vez mais as pessoas desenvolvam o melhor dos alimentos que elas já têm na sua região. Assim acontece com o Brasil. Nós não queremos que alguma pessoa do Norte ou Nordeste coma polenta, né, que existe no Sul, como aqui no Sul não vão comer o vatapá ou o caruru lá do Pará, né, não vão entender, talvez não conheçam esse tipo de cultura alimentar. Mas todos esses alimentos, eles têm nutrientes e eles têm que ser bem desenvolvidos, inclusive com o apoio dos profissionais de nutrição. Então,
como a professora Vanessa falou, para mim, o profissional de nutrição, ele é um médico do século XXI, porque no futuro, né, os médicos só vão cuidar de acidentes, porque as pessoas não terão mais aquelas doenças provenientes da má alimentação, quando nós tivermos profissionais atuantes e as pessoas se conscientizando, que estão se conscientizando cada vez mais da importância da boa alimentação para o desenvolvimento da sua saúde, né, física e mental. Então, é muito importante que os profissionais de nutrição entendam, né, e se deem conta da sua importância para o futuro do planeta. Uma importante fala para esta comemoração, né, dos anos especiais, cada vez que se fecham 10, 20, 30, é importante, né, pensar e repensar o curso, a formação, o que se celebra. Eu gostaria de começar com os comentários que fez Igor Carneiro, pode ser? O primeiro que ele diz é: os 4 Cs de 2022 que pioraram o cenário da fome no Brasil: conflito, Covid, clima e custos altos. Somente abordando os 4 temas que vamos conseguir resolver o problema, e as políticas públicas são essenciais para alcançar essa meta. E vamos passar uma pessoa aí. Somente juntos vamos conseguir resolver o problema, setor privado, terceiro setor e setor público. Daniel, se quiser fazer algum comentário. Sim, eu concordo plenamente com o comentário do Igor, porque hoje nós estamos numa tempestade perfeita no mundo, né? Nós temos conflitos, nós temos a Covid, né, a pandemia, né, nós temos os problemas hoje oriundos, né, dos desafios climáticos, e isso tudo envolve também o aumento da inflação com os custos altos dos alimentos. Então, nós temos que trabalhar todas essas pandemias juntas, né? Porque faz com que a sindemia de todas as discussões hoje seja exatamente isso. As pessoas hoje, elas estão, temos hoje uma pandemia, um surto de obesidade, porque os alimentos ultraprocessados, eles são mais fáceis e mais baratos para as pessoas comprar. Então, as pessoas não são culpadas. Às vezes eu converso com pessoas e digo, poxa, você tem que se alimentar melhor, mas a pessoa acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta para casa, chega em casa quase 11 horas da noite, né? E vivendo numa correria total para conseguir levar, né, um pouquinho de sustento à sua família. E, infelizmente, dentro dos mercados, os produtos mais baratos são os produtos mais ultraprocessados, ricos em sódio, ricos em gordura. Então, as pessoas acabam matando a fome, ou seja, engolindo aquela coisa que nem se pode chamar de alimento, né? E, ao mesmo tempo, aquilo vai causar a obesidade na pessoa, só que a pessoa está desnutrida ao mesmo tempo, que ela não tem os nutrientes necessários para uma vida saudável. Eu não sou nutricionista, desculpa, professora, mas é o que a gente escuta e vê, né, ao redor do país. Então, para isso, nós temos que fazer com que os alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, ovos, cheguem à mesa das pessoas mais pobres por um preço mais adequado, que as pessoas tenham capacidade de adquirir esses alimentos. Porque muitos sabem que esses alimentos são saudáveis, são importantes, só que eles não têm dinheiro para comprar. É mais fácil comprar uma bolacha recheada, né, ali no supermercado para dar para a criança não chorar de fome, um todinho que a gente chama, que não tem, que é puro açúcar, para a criança não chorar de fome. E assim vão fazendo, as pessoas vão sobrevivendo. Então, tudo isso está acontecendo no mundo, mas são fases, e fases estão aí para a gente aprender. Os problemas vêm para a gente aprender, para a gente se conscientizar, para a gente não viver mais esses problemas. Então, eu acho que isso tudo vem como um aprendizado, para a gente trabalhar políticas públicas e nunca mais na história do Brasil esquecermos dos menos assistidos, ou dos mais desassistidos nesse país. Temos, então, a Cristiane de Lima, que diz boa noite, parabéns, Unicinos, por esse ciclo de estudos, e ao professor pela fala. Tema muito importante e necessário.
E logo mais, bom, o Igor Carneiro estava dizendo também que no Canadá, país de referência em diversas áreas, é comum ficar 5 ou 6 horas esperando atendimento nos hospitais públicos. Uma referência ao que já foi comentado. A professora Denise Zafari, excelente fala, professor. Saudamos a professora também do corpo da Unicinos. E a professora Denise também disse, se a fome é fruto da extrema pobreza e a extrema pobreza é fruto das desigualdades sociais, o combate à fome perpassa searas socioeconômicas e culturais muito mais profundas. Eu concordo plenamente com a professora Denise Zafari. Está na hora da gente conseguir entender que tudo está interligado. Tudo está interligado. Nada surge por um acaso. Quando a gente fala em combater a fome de uma maneira isolada, isso não existe. Porque para você combater a fome, você tem que fazer um trabalho, né, exatamente socioeconômico e cultural, integrado. Por quê? Porque você tem que trabalhar a questão econômica, que é o problema mais importante hoje no Brasil, as pessoas não têm acesso, a questão social, que são as desigualdades sociais no Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores países mais desiguais do mundo, é o segundo maior em concentração de renda. Então, vocês vejam, a ONU tem 192 países, a última vez que eu vi, né, que são filiados à ONU, e o Brasil é o segundo maior concentrador de renda. O que significa concentrador de riqueza? Então, você veja que não é possível que isso seja algo normal. Isso era algo para a gente estar discutindo todo santo dia, até a gente mudar esse quadro. Não é natural, não é normal a concentração de renda que existe num país como o Brasil. Então, como é que você vai conseguir combater a fome se você não trabalhar as desigualdades e, consequentemente, a concentração de renda? E, para isso, você tem que ter políticas integradoras, né, em todas as regiões do país, para que essas pessoas se integrem à sociedade e que essas pessoas tenham trabalho, tenham cultura, tenham educação, tenham saúde de qualidade, porque tudo isso faz parte das necessidades humanas para que a pessoa possa se desenvolver. Então, os países que conseguiram acabar com a fome, os países nórdicos, vamos falar dos países nórdicos, né? Eles têm um sistema social integrado extremamente eficiente. Se você for lá, você vai ver exatamente isso. Eles têm transferência de renda para as pessoas menos assistidas, até para imigrantes. Pessoas que vêm de outros países também conseguem esses sistemas. E eles não estão preocupados se a pessoa vai ficar em casa ou vai procurar um emprego, porque eles têm uma estrutura que faz com que a pessoa que queira se desenvolver tenha capacidade e condições para se desenvolver. E eu posso dizer com tranquilidade para vocês, 90% das pessoas que estão nessa situação têm muito interesse em se desenvolver, elas não querem viver recebendo auxílio dos outros, elas têm interesse, elas querem se desenvolver por conta própria. E isso eu falo porque eu converso, discuto e estudo principalmente essa camada da população. E isso acontece em várias partes do mundo, né? O natural é as pessoas não quererem viver disso. Então eu falo isso porque tem muita gente que diz, vai querer passar o resto da vida vivendo de bolsa isso, de auxílio aquilo. Não é verdade. Inclusive, o Bolsa Família, quando existia, praticamente todos os anos, quase 1 milhão de pessoas saíam do Bolsa Família porque elas graduavam, elas não precisavam mais do Bolsa Família. É só estudar os números e analisar os números e parar de ouvir pessoas que nunca estudaram nada falar no YouTube como se fossem especialistas. A professora Denise também coloca: a doação de alimentos é uma medida necessária, pois quem tem fome tem pressa, medida paliativa, mas políticas públicas efetivas são urgentes para consolidar a segurança alimentar para todos. Concordo plenamente, mais uma vez, porque você só vai
ter um país desenvolvido através das políticas públicas integradoras. Os programas de transferência de renda, de auxílios, né, que existem, aliás, existem em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo, é importante que se diga isso, né, eles são importantes, porque essa camada da população que está abaixo da linha da pobreza, que ganham menos do que o necessário para se alimentar, essas pessoas precisam desse auxílio exatamente para que elas possam pensar em alternativas para a sua vida. Uma pessoa que está passando fome agora, a única coisa que passa na cabeça dela é conseguir comida, de alguma forma. Ou ela vai pedir, ou ela vai roubar, ou ela vai furtar, porque ela está com fome. O filho está com fome, a mulher está com fome, as pessoas estão com fome. Então, elas vão tentar fazer de qualquer jeito para conseguir alimentos, para matar aquela fome. Nós, quando passamos algumas horas sem nos alimentarmos, a gente já fica agoniado, a gente já fica insatisfeito. Imagina a pessoa que passa 2, 3 dias sem ter nada o que comer. Então, nós temos que entender que essa pessoa não vai pensar, eu vou conseguir um emprego, mas ninguém vai dar emprego para uma pessoa que está passando fome, né? Ela está isolada, ela às vezes não tem nem lugar para viver, né? Para poder habitar. Então, ela precisa ter as condições mínimas de cidadania para que ela possa se desenvolver, para que ela possa pensar na educação do filho, para que ela possa pensar em botar um pequeno negócio, conseguir um trabalho, conseguir um emprego. Então, para isso existe o Estado. Para que existe o Estado? Para prover as pessoas do mínimo necessário para que elas tenham uma vida cidadã. O problema é que a gente esqueceu dessa importância do Estado, né? Desse dever do Estado. Então, todos os países desenvolvidos que existem no mundo, existem políticas sociais efetivas e que não são políticas que mudam de governo para governo. Os países nórdicos, não importa se hoje o governo é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, eles continuam com as políticas. Se alguém quer mudar uma política, tem que colocar outra naquele lugar. E tem que debater com a população essas mudanças. Aqui no Brasil isso não acontece. Cada governo que chega ao bel prazer, inventa, diminui, tira, corta, e sem discussão, sem conversa, né? Então, isso está errado. Isso é típico de um país não desenvolvido. Passamos à próxima da professora Denise. Precisamos ter um programa de país e não um programa de governo, como temos tido ao longo da história do Brasil. Exatamente o que eu falei, né? Não podemos ter coisas que mudem com os governos, são políticas de Estado, Estado com E maiúsculo, né? Que a gente tem que aprender isso, né? Não, por favor, gente, os governos mudam a cada 4 anos, graças a Deus temos uma democracia e deve continuar mudando. Nós teremos ainda governos de direita, governos de esquerda, governos de centro, de alto, de baixo. O que não pode é que o governo acabe com políticas que são aplaudidas em todas as partes do mundo, porque aquela política está ligada ao governo XYZ. Isso é típico de país de bananas. Não, só países não desenvolvidos que fazem isso. Os países desenvolvidos já suplantaram isso, porque a população exige a manutenção das políticas de Estado, das políticas públicas exitosas. Você pode dinamizar, melhorar, aumentar essas políticas públicas, mas nunca destruí-la porque ela lembra o governo passado. Então, é exatamente o que a professora Denise falou, um programa de país, de longo prazo, que perpasse vários governos. E isso é algo que a gente só vai ter com civilidade, com discussão política de alto nível, com pessoas discutindo, com várias ideias, pessoas de vários espectros políticos discutindo um plano de desenvolvimento para o país. Continuam as contribuições de Wellington Rodrigues da Silva. O que tem de alimentos que são jogados fora nas ceasas é muito triste.
Depois, Deixa eu só colocar uma questão importante. Hoje mesmo eu estava participando de um evento discutindo a questão do desperdício de alimentos. O Brasil desperdiça 27 milhões de toneladas de alimentos todos os anos. Só para vocês terem uma ideia, o que significa isso? Isso, em termos econômicos, daria em torno de 100 bilhões de dólares que nós jogamos na lata do lixo todos os anos. E quando a gente desperdiça alimentos, nós estamos desperdiçando, não é apenas aquele tomate, aquela lata que estragou da indústria, né? Aquela cenoura que foi jogada fora. Não, a gente está desperdiçando a terra que foi usada. A terra não ela não dura para sempre, ela não consegue produzir o tempo todo. A gente está desperdiçando água, nós temos apenas 1% da água do mundo que é água potável, e essa água é utilizada também para a produção de alimentos, e nós desperdiçamos água quando a gente desperdiça alimento, a gente desperdiça energia, e principalmente a gente desperdiça trabalho humano. Tudo isso foi jogado fora. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos estruturas, né? A gente perde alimentos desde a produção, o transporte, a comercialização e, no final, quando a gente tem o consumo, também desperdiçamos. Então, a gente tem que se conscientizar, principalmente nós, gaúchos, que temos aquela mania de dizer, é melhor sobrar do que faltar. Não, é melhor ter exatamente aquilo que nós vamos consumir, porque no momento que sobra e nós jogamos fora, nós estamos desperdiçando o nosso meio ambiente, trabalho, energia, água, e isso não pode mais acontecer. Estamos já um pouco perto do horário, mas não quero perder as contribuições. Wellington diz que os filântropos com suas ONGs, Juliana, e saberem quem vamos votar para que os problemas sejam combatidos e não agravados. E Mariana Ávila, falas maravilhosas, especialmente nesse momento em que estamos vivendo. Eu gosto de dizer uma coisa importante, não existe governo ruim com população boa, e não existe população ruim com governo bom. Os governos são o espelho da população. Nós espelhamos nos nossos governantes os nossos anseios. E tudo isso faz parte de épocas. O que nós temos que fazer é mudar os nossos anseios, mudar nós mesmos, começarmos a pensar que é muito mais importante nós termos, como a professora Denise falou, né, um plano de desenvolvimento para o país, que nós possamos discutir abertamente com todas as pessoas quais são os rumos melhores que nós possamos dar para o país, que nós não é mais adequado a gente aceitar pessoas sendo deixadas para trás. O Brasil jamais, digo isso com toda tranquilidade, jamais será considerado um país sério e desenvolvido enquanto tiver uma única criança, uma única pessoa passando fome. Isso é um quadro inaceitável. Não podemos achar que isso é normal. Não é normal. Nós temos soluções para isso. Nós sabemos como fazer para acabar com a extrema pobreza e com a fome. O que precisa é ter interesse em acabar com a fome e com a extrema pobreza. O dia que a gente chegar nesse ponto, nós realmente deixaremos de ser o país do futuro e seremos finalmente o país do presente. Temos também várias pessoas elogiando, mas vou passar a pergunta próxima. Qual a opinião com relação à nossa dependência de fertilizantes, já que poderíamos ter a nossa própria produção? É uma excelente pergunta. Se a gente olhasse para o passado, o Brasil já foi autossuficiente em fertilizante. O Brasil já teve uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo. O que aconteceu que agora nós dependemos de fertilizantes do exterior? Simplesmente por decisões políticas, o Brasil resolveu não ter mais empresas de fertilizantes e vendeu-as. Hoje, essas empresas não produzem mais fertilizantes. Então, são decisões que o país teve.
Por isso que é muito importante que nós discutamos e que essas decisões não fiquem nas mãos de pessoas que não tenham esse interesse tão grande, né, em ter um país mais equânime, mais justo, mais desenvolvido. O Brasil já foi autossuficiente no passado, basta vocês pesquisarem. Hoje nós dependemos de fertilizantes da Rússia. E como a Rússia está em guerra, e existem agora barreiras econômicas por conta da guerra com a Rússia, o Brasil começou a ter problemas seríssimos. Sem fertilizantes não há produção de alimentos. Então, como que um país que é um dos maiores produtores de alimentos não é autossuficiente em fertilizantes? É uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar e que vocês procurassem perguntar para os grandes produtores por que vocês aceitaram o Brasil chegar numa situação como essa. Com essa pergunta, então, vamos à última pergunta, porque já estamos encerrando. Depois vou pedir uma palavra da professora Vanessa e a conclusão ou alguma fala final, né, para o professor Daniel. A pobreza é um dos determinantes de obesidade que vai causar doenças crônicas não transmissíveis, e os custos com a saúde aumentam de forma importante com internações hospitalares. A professora Denise sempre é cirúrgica, né? Falando as questões muito importantes. Hoje, 90%... Agora, eu estou falando coisas que eu acho que vocês já devem ter ouvido, vocês todos são profissionais de nutrição, eu não sou, mas 90% das nossas doenças crônicas não transmissíveis são oriundas da má alimentação. Então, se nós tivéssemos desde criança alimentação saudável, se nós entendêssemos isso, nós não teríamos todas as doenças que nós temos e que oneram o nosso sistema de saúde atualmente. Eu, por exemplo, eu sou de uma época que não tinha nada, rótulo, né? As embalagens só tinham o nome fantasia, a gente não tinha a mínima ideia do que aquele produto tinha. Vocês sabiam que já existiu isso, de você consumir produtos sem saber o que existia? Quando vieram os rótulos, foi obrigado a se colocar nos rótulos o que era aquele produto, muita gente foi contra. Para vocês verem como a vida é. Hoje, eu acho que ninguém seria contra algo tão natural, o rótulo dizer o que é aquele produto. Qual é a quantidade de sódio que ele tem, qual é a quantidade de gordura, né? Qual é a quantidade, né, de proteínas que ele tem. Então, é importantíssimo que isso aconteça. Então, vocês vejam que o mundo se desenvolve para melhor. Na minha época, nada disso acontecia, e quanta porcaria que eu comi naquela época, né, sem saber. Graças a Deus, naquela minha época, também não tinha tanto produto ultraprocessado. A indústria de alimentos não tinha feito tanta porcaria como faz atualmente. Então, hoje, é muito importante que a gente combata esses alimentos, né, ultraprocessados, que não são alimentos de verdade, não são comidas de verdade. Se a gente fizer isso, nós vamos ter uma geração que não vai ter toda essa doença que tem hoje, e o sistema de saúde, o SUS, que custa tão caro, vai custar bem mais barato. E quem é que vai fazer isso? Os profissionais de nutrição vão ter um papel fundamental nesse futuro do Brasil e do planeta. Professora Denise, a palavra está contigo. E não podemos deixar aí, a professora Denise diz: professor, vindo do senhor esse elogio, ganhei o ano de 2022. Hoje é o dia dos elogios. O tema é muito duro, mas quem se expõe a dizer as coisas como são, está ganhando muitos elogios, né? Tomara que o nosso compromisso seja assim também bem intenso. Muito encantada com a fala, obrigada, IHU, e vou passar a professora Vanessa, porque senão vamos continuar falando. Não, eu tinha ainda várias observações aqui a fazer, eu acho que só para não perder o gancho com a fala do professor, para falar de qualidade, a gente precisa falar de acesso, né, professor? E quando a gente está falando das ações sistêmicas, que foi um dos pontos trazidos, ao mesmo tempo que há um incentivo do consumo do alimento in natura e minimamente processado, né, e um desestímulo ao consumo de ultraprocessados, quando a gente vai ao mercado, não é isso que a gente
que a gente vive, né, e encontra. Então, o quanto essas ações sistêmicas elas precisam realmente acontecer para que a nossa recomendação realmente seja possível e viável, né? E lembrando do profissional nutricionista, agradeço, né, que o reforço da importância desse profissional na tua fala, a nossa inserção no programa de alimentação escolar, a nossa inserção no programa de alimentação do trabalhador, e o quanto nesses espaços que a gente tem a garantia do alimento e da oferta do alimento, a gente pode e deve oferecer, né, um alimento de qualidade para que as pessoas... A gente sabe que ainda hoje a gente tem crianças que têm uma única alimentação que é realizada na escola, que seja de qualidade, né? E que esse profissional lute por essa oferta melhor possível, né? Atendendo às necessidades quando possível. Obrigada, Daniel, pela contribuição, foi muito importante a fala. Obrigada, Suzana, também, e HU, pela organização conosco desse evento. Professor Daniel, se gostaria de dizer alguma última palavra. Eu primeiro queria agradecer o convite do IHU, em nome da Suzana, da professora Vanessa. Foi um prazer muito grande conversar com os meus colegas da Unicinos, né, a universidade que eu me formei, e dizer para vocês que eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acredito num mundo melhor, eu acredito num mundo livre da fome, ele é possível, desde que nós consigamos mudar a mente e os corações das pessoas. Eu acho que está na hora, né? O mundo ele é o reflexo dos nossos pensamentos, ele é o reflexo das nossas ideias. Então está na hora da gente vibrar numa positividade, achando que é possível mudar, que é possível a gente mudar por dentro também. E a gente eu faço um exercício diário, todo santo dia eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa, né, que tente lutar para que outros tenham capacidade e condições de se alimentar e que ninguém mais passe fome. E olha, quando eu falo isso, ninguém vai ficar menos rico, não vai mudar o status se nós tivermos as pessoas que estão hoje abaixo da linha da pobreza integradas à sociedade, integradas à cidadania. Eu quero viajar de avião do lado da empregada doméstica. Eu quero ver o pedreiro visitando hotéis como eu visito. Eu quero ver pessoas que hoje trabalham humildemente conseguirem ter um carrinho novo, uma casa para morar. Isso tudo é possível dentro de um país tão rico e tão próspero quanto é o Brasil. Para isso, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que aceitar que o próximo também tem o direito de ser feliz. O dia que a gente aceitar isso, o dia que a gente entender que nós jamais seremos felizes sozinhos, a gente só é feliz quando o próximo ao redor da gente é feliz, né, que é uma troca, a gente vai conseguir mudar essa sociedade, vai conseguir mudar esse país, vai conseguir mudar o planeta. E isso vai acontecer, eu ainda vou estar vivo para viver isso e para ver esse acontecimento, um planeta próspero e livre da fome, livre da extrema miséria, no qual as pessoas convivam em paz, né, e em sociedade harmônica. Ainda vou ver isso acontecer, tenho certeza. Muito obrigado, Suzana, Vanessa e todos que nos escutaram nessa noite de quarta-feira. Obrigada, professor Daniel Baladã, obrigada, professora Vanessa e tantas pessoas que nos acompanharam nessa noite, porque foram várias as pessoas que nos acompanharam. E lembrem que vocês podem entrar no mesmo link e compartilhar, socializar, comentar, assistir novamente, porque fica o evento disponível. Quem gostaria de acessar os anteriores também estão disponíveis. E para o próximo evento, esperamos contar também com todos vocês. Nós temos um próximo evento que não corresponde a esse ciclo, mas como vocês sabem, o IHU abrange muitas áreas de conhecimento que desafiam o nosso ser, nesse contexto que estamos vivendo. O próximo evento, então, 1º de novembro, Abismos da Leveza por uma Filosofia Pluralista, com o Rodrigo Petrônio, quem já esteve outras vezes no IHU. A todos, a todas, desejamos uma muito boa noite. Daniel, obrigada. Vanessa, até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau.